Nós estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. E o seu tempo candidato volta a ser contado a partir de agora. O senhor mencionou agora, no primeiro bloco, o senhor fez referências à política cambial do governo, dizendo que o câmbio está desvalorizando a indústria, prejudicando a agricultura, e o senhor acaba de dizer isso. O senhor é a favor da intervenção no câmbio? O câmbio não é flutuante no Brasil? O senhor é contra esse regime? Renato, eu sou favorável a câmbio flutuante, administrado, como é hoje no Brasil. E hoje o que o governo está fazendo? Ele está comprando dólar para tentar segurar o câmbio, não segura, está queimando dinheiro, porque compra dólar, deixa lá fora, aplica 5% e emite título aqui dentro, paga 14%. Mas o senhor não concorda que isso mantém a inflação baixa? Mas vai destruir o emprego. Já a agricultura brasileira vive a maior crise dos últimos 40 anos. O setor tem duas indústrias. Uma indústria que vai bem, que não é mérito nosso, que é a China. Minério, siderurgia, aço. E a indústria que mais gera emprego. Automóvel, brinquedo, móvel, roupa, sapato, que passa por grande dificuldade. Quem pode competir com um dólar desvalorizado artificialmente, quase 30%. O senhor acredita que é artificialmente? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu pretendo agir nas causas, de forma endógena, Renato. Nas causas. Por que que nós chegamos a esse ponto? E as indústrias estão indo para a Argentina, estão indo para a China, estão indo para a Índia. O Brasil não consegue atrair investimento produtivo. Por que que isso está acontecendo? Porque a política fiscal é ruim, a política monetária é muito dura, a taxa de juros foi altíssima, o Brasil não cresceu, houve um importou pouco, saldo de balança comercial muito alto. Essa é a receita para o Brasil não crescer. E nós não estamos condenados a passar o resto da vida crescendo 2,5%. Candidato, no Brasil, o ICMS é cobrado no estado que produz e não no que consome, ao contrário do resto do mundo, né? Por exemplo, uma geladeira que é vendida em Recife, no Recife, pode ter, o imposto é cobrado em São Paulo, é recolhido em São Paulo. Isso cria uma enorme injustiça tributária, né? Agora, se o senhor, por acaso, foi eleito, o senhor aceitará fazer uma reforma tributária que prejudique os interesses de São Paulo para ser mais justa a divisão do bolo tributário nacional? Miriam, essa sua pergunta ela é muito importante. O Mário Covas, já há vários anos, sempre defendeu que o ICMS, que hoje é na origem, ele seja no destino, porque ele é um imposto de consumo. Então, eu já defendia isso também agora na reforma tributária. São Paulo vai perder receita, o senhor concorda com isso? São Paulo perde num primeiro momento, mas ganha porque acaba a guerra fiscal. O que precisa ser feito é uma carência. Então, você faz, olha, o imposto sai de origem para o destino ao longo de 6 anos, 5 anos, 7 anos, mas em algum momento tem que fazer. E eu entendo que a primeira reforma a ser feita é a do ICMS, porque hoje você tem 27 leis diferentes, 55 alíquotas diferentes. Então, eu vejo... O PSDB nunca fez, durante 8 anos no governo, nunca fez essa reforma tributária. Mira, o PSDB, pelo contrário, aumentou os impostos. O PSDB fez parte da reforma tributária, um processo. Ele fez parte. Fez não. Por exemplo, ele fez a Lei Candir, desonerou toda a exportação brasileira e bens e capital. Produtos primários e semi-elaborados. Quer dizer, hoje esse grande avanço que nós tivemos nas exportações se deve muito à Lei Candir. O PIS passou de imposto em cascata para valor agregado, fez parte, não fez tudo. Eu pretendo, a primeira etapa, fazer a reforma do ICMS. Uma lei só federal, 5 faixas de alíquota, imposto no consumo, não na origem, e uma escada, uma carência, e depois ir para o IVA, para o Imposto de Valor Agregado. A ideia não é ninguém perder, ninguém ganhar, mas é você ter eficiência tributária, você ter um sistema mais simplificado, com mais eficiência. E, candidato, reforma da Previdência. Na semana passada, numa reunião com sindicalistas, o senhor disse que a reforma da Previdência não é necessária, que basta a economia crescer, mas para que o rombo da Previdência seja resolvido. Candidato, o déficit da Previdência para esse ano vai ser de 41 bilhões, pode chegar a 45 bilhões. Contar só com crescimento parece ser o caminho mais fácil, mas não é o mais perigoso? Existem 2 déficits. Você tem o déficit do INSS, em torno de 41 bilhões de reais, e aí realmente sempre vai ter um déficit, porque a Constituição de 88, ela estabeleceu um salário mínimo, e eu defendo isso, eu fui constituinte,
para todo o antigo Fundo Rural. Então, a previdência urbana, o déficit é bem menor. Então, a previdência rural, essa é uma distribuição de renda, que vai sempre demandar recursos orçamentários. O déficit pior é da previdência pública, que é de 80 bilhões de reais e pouca gente. Porque o INSS, a média é 2 salários. São 24 milhões de aposentados e pensionistas que é preciso garantir a eles o direito de receber um salário digno. O da Previdência Pública eu vou mexer. Nós aprovamos a PEC, aliás, com os nossos votos da oposição, senão não teria sido aprovada, e até hoje não foi regulamentada. O que se vai fazer? Para os novos funcionários, criar os fundos de previdência complementar. Isso não vai ter efeito em 24 horas, mas vai criar um cenário melhor no médio e longo prazo. Mas, candidato, uma outra declaração sua que causou surpresa foi sobre o aumento da idade mínima para a concessão de aposentadorias, uma forma de conter o rombo da Previdência, que o senhor se manifestou contra. E o seu partido é a favor. Esse é mais um ponto de discordância dos senhores dentro do partido? Não, eu sou contra aumentar e o meu partido não é a favor. Tanto é que ele não aumentou a idade, ele criou o fator previdenciário, que é um mix de idade e tempo de contribuição. Hoje o INSS não tem idade para aposentar, é por tempo de contribuição. Quem aposenta é mulher com 30 anos e o homem com 35. Não existe idade mínima para o INSS. E nem é correto que se estabeleça. Por quê? Eu sou médico. A desigualdade de expectativa de vida no Brasil é brutal. Então, se você estabelecer uma idade mínima de X anos, as regiões mais pobres do país, a pessoa morre antes de aposentar. Então, não é correto. Então, como é que você vai resolver o problema? Primeiro, o Brasil precisa crescer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, diminuir a informalidade. Metade dos trabalhadores estão na economia informal, não estão pagando a Previdência. E amanhã, se ficar com idade avançada e não tiver condições de se manter, o governo vai ter que, pela LOAS, vai ter que dar um salário para ele. Eu vou trabalhar para o Brasil crescer, para diminuir a informalidade e combater a fraude. O Alexandre tem uma pergunta em Brasília. Candidato, o senhor tem falado em choque de gestão, o corte dos gastos públicos correntes. Mas tem falado também em ampliar o Bolsa Família, que hoje gasta 8 bilhões por ano. Não é isso uma contradição? Como é que o senhor vai fechar essa conta? O Alexandre, veja bem, eu vou fazer sim o choque de gestão. Entendo que o governo gasta muito e gasta mal. Isso não tem um dom tiro, mato tigre, um conjunto de questões. Primeiro, compras eletrônicas. Eu economizei em 3 anos e meio 4 bilhões de reais só em compras. O que é o sanguessuga? É roubo na compra de ambulância. É sobrepreço na compra de ambulância. Se tivesse comprado por pregão, não teria acontecido isso. Tamanho do Estado, 34 ministérios, governo que não funciona, jogando dinheiro fora. Agora, 160 bilhões de reais de juros. Eu vou tirar dos 8 bilhões dos pobres? Não, tem muito outro lugar para poder fazer economia, melhorar a eficiência, melhorar a gestão. E o Brasil vai crescer. Se o país não crescer, não tem solução. O Brasil crescendo 2,5% vai levar 100 anos para dobrar a renda per capita, que é desse tamanho. Nós não somos condenados a não ter emprego, não ter aumento de renda. Acho que o Brasil pode sim crescer. O seu partido não chama isso de assistencialismo? Não, nós criamos, Alexandre, a rede de proteção social. O errado foi perder a contrapartida. Quem criou o Bolsa Escola foi o governo do PSDB. Por quê? Qual era o compromisso? Criança na escola. Aliás, acabou essa exigência, caiu a evasão escolar. Nosso compromisso, Renato, e eu quero aqui agradecer, é o crescimento do Brasil, a agenda do crescimento, emprego, renda, trabalho e melhorar os 3 serviços públicos. Educação de qualidade, saúde através do SUS de qualidade e segurança pública. O Brasil pode mais, pode ir melhor, pode crescer e pode ter governo honesto e eficiente. Muito obrigado, candidato, pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Amanhã nós vamos entrevistar o candidato do PDT, Cristóvão Buarque. E você vai ver daqui a pouco. Autoridades americanas pedem que a população pare de comer espinafre. E o novo ministro da Energia da Bolívia avisa a decisão contra a Petrobras vai ser mantida.